Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, principalmente as pessoas que estão em casa participando desta Santa Eucaristia. O Antigo Testamento nos apresenta o contraste da riqueza, enquanto de um lado bênção divina e do outro enquanto maldição do Senhor. Ou seja, os antigos patriarcas, reis que governavam segundo o coração de Deus, inclusive Jó, são apresentados como homens que são recompensados por Deus através dos bens materiais. Claro que hoje não podemos pensar da mesma forma, desta maneira, mas existem algumas pessoas que ainda pensam assim: pago o meu dízimo, Deus tem que me agraciar. Faço isso, tem que me agraciar. Como se estivesse comprando uma bênção, uma graça na sua vida. E não é assim. A bênção da riqueza é relativa diante de tantos valores que a igreja vem nos apresentar. Por exemplo, a sabedoria. A bênção da riqueza é relativa diante da sabedoria, diante da retidão e diante do amor. O próprio livro da sabedoria, no capítulo 7, diz: eu preferi a sabedoria do que a riqueza. Claro que alguém aqui poderia preferir o contrário, a riqueza em vez da sabedoria. Ou Provérbios 28, é melhor um pobre íntegro que o de conduta perversa, mesmo sendo rico. Então, o que fala o texto é que nem sempre existem pessoas íntegras, mas é preferível que tenhamos um pobre ou um rico íntegro do que uma pessoa que não seja. É por isso que os sábios e os profetas sempre denunciaram aquelas riquezas injustas, causadoras de empobrecimento. Por isso o profeta Amós, na primeira leitura, mostra a revolta de Deus contra as injustiças da época. Eclesiásticos 5:8, não confies nas riquezas injustas, porque não te servirão para nada no dia da desgraça. No Novo Testamento, a crítica da riqueza injusta chega ao seu ponto mais alto com as palavras de Jesus, quando ele diz: ai de vós ricos, porque já tendes a sua consolação. Ele não está aqui questionando quem é rico, até porque você pode buscar na sua vida a riqueza ou ser um dia rico, não é esse o problema. O problema é quando você coloca a riqueza no lugar de Deus. Claro que aqui a palavra riqueza remete-se ao dinheiro, mas pode ser outra coisa, o poder e tantas outras coisas, pecados que poderíamos colocar aqui. Mas também Jesus fala que os fariseus são amigos do dinheiro, lá em Lucas, e logo em seguida o Evangelho diz: vós sois os que querem passar por justo diante dos homens, mas Deus conhece os corações. Não adianta os fariseus buscarem ali o dinheiro como razão da sua vida, se enfeitarem, mostrarem que são pertencentes ao Senhor. Não, Deus conhece os corações, sabe como agimos, como somos. E é por isso que não podemos esconder. Amados irmãos e irmãs, isso quer dizer que as pessoas que observam as prescrições do culto, leem a palavra de Deus, até comungam, até se ajoelham, fazem referência, podem estar longe de Deus. O coração pode estar distante do Senhor. Na primeira leitura de hoje, temos o profeta Amós, pastor em Técoa, e aqui o texto fala da lua nova. A lua nova é uma festa tradicional do antigo Israel. Então, pelo que parece, o texto de hoje mostra que quando tem a festa, aqueles homens que roubavam não roubam, porque são privados. Por isso eles dizem: que passe logo essa festa para eu roubar. Olhem o texto de hoje. Quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiros e os humildes com um par de sandálias. Isso lembra aquela imagem que muitos anos a gente escuta falar, por exemplo, no período das eleições, quando você dá comida para a pessoa votar, comprando o seu voto, né? Um pouco isso que aconteceu lá no Antigo Testamento. Então não adianta muitas vezes cultos, orações, celebrações, se o meu coração não é um coração transformado, modificado, principalmente diante desta realidade que hoje nós estamos celebrando. Mas Deus não vai esquecer das injustiças que muitas vezes foram cometidas. O profeta Amós, no final do texto, diz: nunca mais esquecerei o que eles fizeram, diz o Senhor.
O próprio Salmo de hoje, na terceira estrofe, também fala sobre isso. Deus como que erguerá aqueles que foram discriminados, injustiçados. Levanta da poeira o indigente, do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-los assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Talvez não teremos a recompensa nesse mundo, talvez não vamos ser justificados neste mundo. Isso pode acontecer depois da nossa partida lá no reino dos céus. Isso me faz lembrar um pouco aquela passagem do rico e do Lázaro. Lembram? Quando rico estava na sua comida lá e Lázaro à sua porta, e Lázaro queria alimentar-se, não davam nada para ele. O texto do Evangelho diz que os dois morrem. Lázaro vai para o céu e rico para o inferno. Mas ele não vai para o inferno por ser rico, porque ele não foi bom, porque ele não foi generoso. E é interessante que o Evangelho nomeia o pobre, Lázaro, mas não nomeia o rico. Diz o rico, ele não diz que foi Carlos, João, Pedro, não. Por quê? Porque no Evangelho, cada um pode ser o rico, cada um pode ser injusto, cada um pode se colocar no lugar daquele que cometeu não a bondade, não a generosidade. É nesse sentido que a gente também vai percebendo como vai a nossa vida. Por isso, o problema não é ter a riqueza, mas deixar-se dominar por ela, e ela vai causar a condenação. A parábola de hoje é um pouco desconcertante, porque diz claramente que aquele homem que era administrador, ele era desonesto. E o patrão louva, e Jesus não o coloca como exemplo, modelo para todos nós. Em certo sentido, sim, era um homem que enxergava mais longe, mas não devemos imitar a sua injustiça, mas a sua previdência. Por isso, duas questões aqui aparecem no texto de hoje. Primeiro, um juízo. O juízo é uma maneira que você pensa para agir, ou seja, utilizar o dinheiro prevendo uma certa crise, ou seja, utilizá-lo de maneira correta. E segundo, o ato da caridade, utilizá-los para fazer amigos para a eternidade. Não é no sentido de uma caridade para comprar o céu. Às vezes as pessoas pensam nisso, uma caridade que compra o céu. Vou agir com caridade porque estou comprando o meu céu. Pago o meu dízimo porque Deus tem que me agraciar. E quantas vezes isso acontece? A pessoa briga com Deus porque está dentro da igreja, paga o seu dízimo, trabalha, e Deus tem que atender os seus pedidos. Não é bem assim que funciona. Algumas coisas também vão aparecendo dentro desse contexto que nós estamos meditando. Como é possível, por exemplo, propor como modelo uma pessoa desonesta? Essa é a grande pergunta que devemos fazer no Evangelho de hoje. Claro que devemos ter clareza que se louva aqui a astúcia, a esperteza de alguém. Não quer dizer que devemos concordar com a pessoa, ou com as atitudes daquela pessoa, ou com o juízo que ela faz da sua vida. Não. Mas a ação foi colocada em evidência. Uma explicação lógica para esse fato de hoje é que o administrador, muitas vezes de alguém, de um empresário, ele tem determinada atitude na sua vida. Por exemplo, se o empresário diz assim, olha, eu vou te contratar como administrador e eu quero 50% dessas coisas. 50% de valor, de dinheiro. Tá bom, eu sou administrador, aí falo para o homem assim, olha, meu patrão está vendendo isso, custa 70. Ele recebe 70, quanto ele vai pagar ao seu patrão? Quanto vai ficar para ele? É nesse sentido que fala o Evangelho. Essa é uma das explicações. Inclusive, os publicanos se enriqueciam desta forma, desta maneira. Hoje em dia isso acontece, é chamado de luva. Quando a pessoa, por exemplo, vai fazer uma cotação para uma empresa, que isso muito a gente vê dentro da política, né? Quando a pessoa vai fazer uma cotação e aquela empresa diz assim, olha, eu vou pagar tanto, e aí dá uma parte para a pessoa que faz a transação acontecer. E é nesse sentido que aquele homem do Evangelho faz. Por isso que ele diz assim, quanto você deve, meu patrão? 100. Ele diz, então escreve 80. É porque aqueles 20 era para ele. No fundo, ele estava pagando 80 ao patrão. Por isso a gente mostra a desonestidade desse homem. Mas no fundo, o que revela aqui é a esperteza.
A lógica aqui é o elogio do patrão e de Jesus com aquele homem, porque compreendeu que este homem estava preparando o seu futuro. E aí sim, ele estava conquistando aquelas pessoas que se tornariam depois os seus amigos. Essa é a esperteza. Não quer dizer que a atitude daquele homem está correta, mas nós precisamos ser espertos. Esperto no sentido assim, o que é mais importante, por exemplo, para a nossa vida? O céu ou o bem-estar? Essa semana falávamos sobre a cruz. Celebramos a festa da Santa Cruz, Nossa Senhora das Dores e tantas outras meditações que fizemos. Quantas vezes no Evangelho diz, devemos carregar a cruz, e o ser humano não quer. Mas sabemos que a cruz nos leva para o céu, mesmo assim eu não quero. Somos espertos? Não. Porque no dia da nossa partida, a gente quer correr atrás de um padre para dar um São dos Enfermos e ir para o céu. Mas você passou a sua vida inteira longe de Deus, que esperteza é essa? Não, não é esperto. Uma outra questão é a constatação. Jesus faz uma constatação nesse evangelho quando se trata de manipular o dinheiro, construir negócios, realizar as transações comerciais. Os seus discípulos são menos espertos. E é natural que seja assim. Pois enquanto os filhos deste mundo agem sem escrúpulos, os cristãos não podem agir desta forma. Não podem ser desonestos, não podem utilizar de trapaças, subterfúgios ou mesquinhez. E Jesus mostra isso no Evangelho de hoje. Uma outra questão é a situação dos bens deste mundo e os bens futuros, os bens celestiais ou os bens fundamentais. Existem 3 ou 4 versículos no Evangelho de hoje que são importantíssimos. O versículo número 10, 11 e 12 diz assim: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. 11. Por isso, se vós sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? 3. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Se você não é fiel no dinheiro dos outros, quem confiará a você o que é vosso? E o 13, que é o 4º versículo, 13, parece ser aqui a luz. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará a outro. Queridos irmãos e irmãs, existem palavras importantes. Pouco, riqueza desonesta, riqueza dos outros que aparecem nesses versículos. Falam justamente dos bens deste mundo. Mas também existem os bens do mundo futuro. E aí o texto fala de muito, verdadeira riqueza e nossa riqueza. Parecem 2 caminhos existentes aqui. O caminho de olhar para as belezas ou riquezas deste mundo e se entregar a ela, olhar para os bens futuros ou se entregar a esses bens futuros. E aí eu trago para vocês uma frase de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, um dos grandes santos na igreja, ele diz assim: não devemos, repito, não devemos considerar como riqueza o que não podemos levar conosco. O carro é considerado uma riqueza? Por que não? Você imagina ter um carro do ano, um carro que é uma máquina, você imagine, uma Ferrari. Seria um bem deste mundo? Uma riqueza? Poderia revelar, sim, uma riqueza. Mas Santo Ambrósio mostra o contrário. Aquilo que você não pode levar não pode ser considerado como bem, como riqueza. Apesar que os olhos do mundo, aos olhos do mundo, se alguém para com uma Ferrari ali, você vai dizer o quê? Esse homem é rico. Não é qualquer um que tem uma Ferrari. E isso é interessante de verificar. Na nossa vida, a gente podia colocar isso como parâmetro. Não devemos considerar como riqueza o que não podemos levar conosco. Você vai morrer, se não vestirem você, nem a roupa você vai levar. Mas se vestirem a roupa em você, os bichos ainda vão comê-la. Tudo vai se estragar. Tudo vai apodrecer. E quantos aí constroem tantas coisas
Já viram aquela frase? O pai e a mãe constroem e os filhos destroem. Tudo que você construiu, tudo que você juntou, tudo que você colheu, vai ficar para o outro, não fica para você. Se você não usufruir dele agora, nesse momento, fica com você, não fica com você. Por isso Santo Ambrósio diz, aquilo que você não pode levar, não considere como riqueza. Pois o que somos obrigados a deixar neste mundo, não nos pertence, é dos outros. Quando você tem isso como parâmetro na sua vida, a sua vida passa a mudar. Porque aí a gente entende o que é verdadeira riqueza, nossa riqueza, como bens do mundo futuro. O amor é considerado como riqueza, porque é isso que nós vamos levar desse mundo, o amor, já diz a palavra de Deus. Então você põe na sua vida, isso aqui é riqueza? Bonito ter um celular, mas não vou levar esse celular comigo, eu não vou estar lá no céu com o meu celular, né? Oi, você que está embaixo na terra. Não. Isso é um meio que a gente utiliza para nos comunicar, mas não pode ser considerado como riqueza. Riqueza é o que você vai levar deste mundo, aquilo que é essencial para você na sua vida, são os valores, a palavra de Deus, o verdadeiro amor, a sua fé, tudo que você construiu aqui de valor e importância para a sua vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, utilizar os bens deste mundo é muitas vezes colocá-lo a serviço dos outros. Essa semana eu tive reunião com os coordenadores, eu pedi a cada coordenador que pedisse a cada pessoa que trabalha na pastoral que traga 1 quilo de alimento. Porque nossos vicentinos estão precisando. Esse mês passado, tivemos uma baixa tamanha nos alimentos. Tivemos que pegar 1 quilo de arroz e dividir ao meio para colocar em cada cesta, porque não tínhamos alimentos. Mas se cada um que está aqui trouxer 1 quilo de alguma coisa no próximo domingo, a gente vai conseguir ajudar os vicentinos. Isso é generosidade, isso é amor, isso é riqueza. Como é bom quando você ajuda uma pessoa e pode colaborar. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente perceba que a verdadeira riqueza é essa. Não é chegar aqui com R$1.000 e colocar como se estivesse dando muita coisa. Lembremos aquele evangelho da moeda, né? Que a mulher só deu uma moeda que tinha, e Jesus diz, ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo que tinha e confiou no Senhor. E muitas vezes a gente não confia em Deus. Quantas vezes a gente não paga o dízimo porque tem medo de não sobrar no final do mês? Quantas vezes a gente não traz um alimento com medo de não sobrar para a gente no final do mês? Mas nós precisamos ter a confiança no Senhor. Deus disse que nunca vai nos desamparar. Olha a nossa padroeira. Qual é o nome da nossa padroeira? Nossa Senhora. E a gente não acredita na providência divina. Não acredita na providência de Deus. E o grande desafio, queridos irmãos e irmãs, será sempre aquilo que está no Evangelho de hoje. Servir a Deus ou ao dinheiro. Claro que dinheiro é a palavra que foi colocada aqui, mas poderia ser poder, poderia ser muitas outras coisas que poderiam entrar aqui. E é interessante que os dois, eles dão ordens totalmente contraditórias. Quando você fala, por exemplo, sobre um, sugere o quê? Partilha, ajuda aos irmãos, solidariedade, perdoar a dívida do pobre, não do malandro, hein? E etc, etc. Do outro lado, pensar nos interesses próprios, preocupa-se em ganhar mais. Lembra aquele evangelho? O cara teve uma grande colheita e aí disse, vou pegar toda essa colheita e colocar no meu celeiro. Porque ele faz aquela pergunta, o que eu vou fazer com tanta colheita? Já sei, vou destruir meus celeiros, construir maiores e colocar tudo dentro dele. E Deus diz, louco, hoje ainda vou tirar a sua vida. Para que ficou tudo aquilo lá? Não para ele, mas para os outros. Se ele tivesse agido com generosidade e amor partilhado, talvez mudaria a sua vida. Tem gente que guarda tudo para si, não distribui, não é generoso, não compartilha. E aí o Evangelho termina dizendo, ninguém pode servir a 2 senhores. É impossível obedecer aos 2, é impossível. E querer chegar-se ao reino dos céus. Não,
eu vou ser bom e mesquinho ao mesmo tempo. Não tem como. Para chegar ao reino dos céus, eu preciso ter um parâmetro na minha vida, e o parâmetro é aquilo que está dito em Santo Ambrósio. Não deveis considerar como riqueza o que não pode levar consigo. É louvado ser esperto? Sim, por isso que o Evangelho diz isso. Mas não deve ser considerado louvado ou bom aquele que é injusto. Não. É louvado ser esperto, mas não pode ser injusto. Quem é esperto não perde tempo com os detalhes do mundo, mas busca aquilo que é essencial na sua vida. E eu termino com uma frase de São Paulo à comunidade de Timóteo. Timóteo escrevendo, aliás, São Paulo escrevendo à comunidade de Timóteo, ele dá uma frase, talvez seja um parâmetro também para a nossa vida. Lá diz assim: a raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. São Paulo que disse isso. A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro.